Vamos começar a nossa aula. Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai precisar para fazer o garfinho. Um par de olhinhos móveis, um maior e o outro menor. Algumas ferramentas de biscuit bem básico. Uma caneta, aí você pode escolher a caneta que você quiser. A gente vai usar só a carga da caneta. Aqui eu estou usando uma Bic mesmo. Você vai precisar da tampinha da caneta. Eu cortei ela ao meio. Você vai precisar de massinha de biscuit nas cores branca, vermelha, ocre. Aqui eu usei o ocre um pouquinho mais claro, misturei com o branco, ele ficou assim, ó, nessa tonalidade aqui, para a gente fazer a parte do pé, e a massinha azul. Além disso, a gente vai precisar também de cola instantânea e um arame bem fininho que eu não coloquei aí no material. Aqui, ó, você vai precisar cortar a tampinha ao meio. Eu cortei com estilete, tá? Esquentei ele e cortei. Além desses materiais, eu também vou precisar de uma bolinha com 4 centímetros, né? A bolinha 40. E eu coloquei aqui um pedacinho de filme por cima, só para a massinha não grudar. Essa bolinha vai servir só para dar o formato do garfinho. Vamos começar a nossa modelagem fazendo a parte de cima do garfinho. Você vai fazer um rolinho do mesmo tamanho que o desenho de referência do garfinho. Vai achatar um pouco, deixando a parte de cima mais fina e a parte de baixo mais grossa. Aperta um pouquinho aqui na mão para poder abrir e você vai colocar em cima da bolinha para dar o formato. Aperta bem nas laterais, vai puxando a massinha para baixo, assim, ó, com a palma da mão, que ela já vai dando o formato do garfinho. Depois que você terminou de puxar, alisa bem, tá? Ela tem que ficar assim, ó, nesse formato e do mesmo tamanho que o desenho da referência. Eu vou cortar aqui a parte de cima reta para eu poder fazer esses dentinhos aqui do garfinho. Você vai cortar 4. Agora é só ir passando o dedo para alisar essa parte aqui. Pode usar uma faquinha também. Eu passei um pouco de creme na minha faquinha para ela poder alisar bem aqui as partes de dentro dos dentinhos. A parte de cima você não precisa deixar assim, com uma ponta. Pode deixar arredondada para não machucar. Se ficar bem pontuda, ela pode espetar. Então, você vai deixar a parte de cima um pouco menor, olha, ajunta bem, tá? Os dentinhos. Aqui eu vou precisar cortar um pouco para modelar arredondado. Vou ver se tá ficando do mesmo tamanho. Eu vou voltar aqui em cima da minha bolinha, depois que eu terminei de modelar os dentinhos do garfo, para poder deixar ele no formato certinho. Agora você vai apertar contra a bolinha, essa massinha, e vai deixar ela bem arredondada. Não precisa deixar secando aqui em cima da bolinha não, tá? Você pode retirar e secar em cima da mesa mesmo, virada assim, ó, de cabeça para baixo, tá bom? Aqui é só para dar o formato mesmo, olha como tem que ficar. Aí você coloca em cima da mesa desse jeito e deixa secando de um dia para o outro. Vamos fazer o cabo do garfinho. Aqui eu estou usando 7 gramas de massinha branca, vou fazer um rolinho com uma parte menor e a outra maior. Você vai colocar em cima do desenho da referência, porque tem que ficar do mesmo tamanho. Vou pegar aqui o tubinho, a carga da caneta e vou colocar aqui dentro desse rolinho. Aperta bem para ela encaixar
e você vai fazer com que a massinha suba e feche o rolinho dentro dele. Pode fechar aqui, olha, assim com o dedo, e o rolinho vai ficar dentro dessa massinha aqui. Eu vou precisar usar um pincel de borracha, vou passar água para poder fechar essa emenda e não aparecer na hora que eu for fazer o cabinho. É só você ir passando o pincel de borracha assim, ó, para cima e para baixo, que ele já some a marcação da emenda. Passa a água, tá? Porque fica mais fácil. E agora a gente vai fazer assim. Vou fazer um rolinho novamente com a carga lá dentro. Ajeita aqui a parte da frente, mas não tem importância que aqui depois a gente vai cortar e vai ajeitar. E depois que você fizer esse rolinho, a gente vai achatar. Com a palma da mão mesmo, você vai apertando assim, ó. Tô passando a minha mão aqui em cima para ficar bem lisinho. E você vai achatar as laterais na mesa para ficar quadrada. Achata as duas laterais, a parte de baixo e a parte de cima. Veja se tá ficando bem retinho, tá bom? Às vezes com o tubinho lá dentro, ele pode entortar um pouco. Coloca aqui em cima da referência, tem que ficar do mesmo tamanho. Se você vê que tá sobrando muita carga na parte de trás, aí é só você cortar, tá? Eu vou cortar aqui um pedaço de massinha para mim ver o quanto de plástico que tá sobrando. Aqui você vai deixar só um pedacinho maior para encaixar na parte de cima do garfinho e o restante você pode cortar. Você pode usar, gente, para fazer a canetinha que você quiser. Pode ser uma caneta colorida, uma canetinha. Aí você escolhe, tá? Para ficar bem bonito aí o seu garfinho. Essa parte da frente eu vou retirar um pedaço de massa, porque aqui tem muita massa e a gente vai precisar colocar essa parte aqui dentro da tampinha. E se tiver com muita massa, não vai entrar. Coloca a tampinha aqui já para ficar no formato bem certinho e aí você vê o quanto de massa você vai precisar retirar. Aqui eu tô puxando uma pontinha assim, ó, de massa. Vou passar um pouco de cola. Pode passar cola instantânea, tá? Que cola mais rápido. Eu não gosto muito de trabalhar com a cola instantânea porque ela gruda no dedo e eu prefiro usar a cola branca. Então você vai deixar uma pontinha aqui para a gente poder encaixar na tampinha. Depois que você modelou essa pontinha, você coloca dentro da tampinha para ver se vai caber certinho. E aí você deixa assim, ó, bem retinho o cabo e deixa secando também, de um dia para o outro. No outro dia é que a gente vai continuar a modelagem. Vamos fazer agora a parte do pezinho. Eu estou usando aqui a massinha ocre. Você vai fazer um rolinho com 6 centímetros. Vai achatar aqui esse rolinho, mas não deixa ele muito fino, tá? Ele tem que ficar aí no máximo com 6,5 centímetros, para você poder dobrar ele ao meio, para a gente fazer o pé do garfinho. Coloca na mesa, ele não pode ficar muito fininho, tá? Porque senão ele não vai sustentar aí o peso do garfinho. Apesar que o garfinho vai ficar bem levinho. Aqui a gente vai medir, olha, eu vou medir para vocês. Tem que ficar com 2 centímetros de largura e com 3,5 centímetros, mais ou menos, o tamanho, tá? De cada pezinho. Se ficar um pouquinho maior, não tem importância. A única coisa que não pode aí é ficar muito fininho. Deixa ele com 4 milímetros de espessura. Deixa a parte da frente bem arredondada. E bem retinho também, tá? Para ele poder parar em pé. Eu vou colocar aqui um pouquinho na frente da minha referência para ver se tá ficando parecido. A gente vai colar a tampinha
você vai passar a cola instantânea, vai segurar um pouquinho para ela colar. Vai deixar secando aqui um pouquinho, tá? Você toma cuidado só para ela não passar para o outro lado. Você tem que encaixar ela só na parte de cima. Olha, a parte de baixo tem que ficar reta. Eu vou colocar a caneta aqui em cima um pouco, só para ver se ficou certinho e se ficou reta a tampinha. Depois que você esperar secar um pouquinho aí a cola, a gente já vai colar a massinha. Igual tá aqui, ó, na referência. É só colocar a massinha ocre, eu misturei com um pouquinho de branco e ela ficou mais clara. Você vai fazer um rolinho, vai apertar um pouco aqui na palma da mão e a gente vai colocar em volta da tampinha. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui no pezinho e também na tampinha. Aí é só você colocar a massinha em volta. Aqui não precisa ser assim muito certinho, tá? Porque a massinha do pé dele tem até as marcações de dedo, então você só ajeita aqui para ela ficar bem certinho na parte da frente. E aqui na parte de trás, você vai só tirar a marcação da emenda, puxar um pouquinho de massinha para baixo, para ela ficar bem reta na mesa, e assim a caneta vai conseguir parar em pé. A parte de baixo, a parte de trás também tem que ficar bem retinho. Aqui você vai puxar um pouquinho de massinha para cima. Vou colocar a caneta aqui para ver se ficou bom e se tá encaixando direitinho. Você puxa, tá? Essa massinha assim, ó, para cima, para a caneta poder encaixar melhor. E aí você vai deixar essa parte do corpinho secando também, de um dia para o outro. Vamos fazer o braço. Eu peguei um pedacinho de massinha vermelha, vou colocar aqui, ó, e vou encapar o arame com a massinha. Você vai passando o dedo ou a palma da mão, assim, ó, que a massinha já vai encaixando aqui no arame. Você tem que abrir esse rolinho bem fininho, tá? Porque o braço precisa ficar bem leve. Assim que você terminar de encapar, você vai pegar uma faquinha e vai fazer assim, ó, vai batendo aqui para fazer umas marcações. Vai marcar o bracinho inteiro. Vai fazer isso nos dois braços, tá? O arame precisa ter 25 centímetros cada um, para ele poder encaixar no corpinho. Aqui, olha, eu já deixei secando de um dia para o outro. Agora a gente vai começar a montar aí a nossa caneta. Você vai fazer aqui um buraquinho na parte de baixo do garfinho e vai encaixar o tubinho plástico que ficou sobrando. Pode passar cola e colar o cabo com o garfinho. Aqui eu tô ajeitando essa parte de cima aqui do garfinho para ele ficar no lugar certo. E ele fica bem reto também. Essa parte aqui do tubinho você pode retirar. Para fazer a emenda da parte de cima do garfinho com o cabo, você vai precisar colocar um pedacinho de massa. Aqui eu vou aproveitar e vou preencher aqui a lateral, porque ficou faltando nessa parte aqui do garfinho. Então eu já vou aproveitar e vou ajeitar aqui a lateral e vou fechar a emenda. É só ir passando o pincel de borracha aqui em cima da massinha com água. A massinha fica bem molinha quando você molha e aí você consegue fazer essa parte aqui da emenda. Deixa tudo bem lisinho, tá? A parte de trás a mesma coisa. Vou colocar um pedaço de massinha aqui e vou juntar a parte de cima do garfo com o cabo.
Aqui, quando eu fui gravar, ficou um pouquinho para baixo da câmera, mas eu só fui puxando a massinha assim, ó, em direção à parte de cima do garfinho. Eu coloquei um pedacinho de massa também no buraquinho que ficou ali, onde eu cortei o tubo de plástico. Aí agora é só você passar o pincel de borracha com água e deixar essa parte de dentro do garfinho bem lisinha. E vou puxar aqui também essa parte aqui para poder emendar. Só tô puxando a massinha para baixo, olha, para emendar a parte de trás também. A emendar o cabo do garfinho com a parte de cima. Depois que você terminou de fazer isso aqui, é muito importante que você espere secar, tá? Não pode mais mexer enquanto ela estiver molhada, que você acaba estragando toda a modelagem. Deixa secando também de um dia para o outro e aí a gente pode continuar a fazer o nosso garfinho. Para fazer essa parte aqui, ó, da mão, eu vou fazer as duas do mesmo jeito, tá? A gente vai dobrar o arame. Tem que esperar secar para poder conseguir dobrar desse jeito aqui. Se você fizer isso com a massinha molhada, a massinha vai amassar. Então, você deixa secando para poder a gente modelar a mãozinha. Só vai dobrando, com a ajuda de um alicate você pode apertar. Mas é que tá bem molinho esse arame, tá? Então nem vai precisar do alicate, é só você ir apertando aqui e modelando a mãozinha. Vou cortar um pedacinho aqui que tá sobrando e vou retirar. Você vai fazer as duas do mesmo jeitinho. Para você saber o tamanho certinho dessa mãozinha, é só você colocar o arame em cima da referência e deixar do mesmo tamanho. Vou fazer agora a parte do rostinho do garfinho. Meu garfo já secou e agora eu já posso continuar a modelagem. Você vai fazer um rolinho com a massinha vermelha. Eu vou medir aqui em cima da referência para ficar do mesmo tamanho. Pode passar um pouquinho de água ou cola, tá? A água vai colar também. E aí é só você colocar aqui no lugar bem certinho. É só você ir olhando na referência que você vai ver o lugar certinho para você ir colando. Vou colar também os olhinhos. Ajeita bem certo aqui no lugar e aí você dá uma leve apertadinha para ele poder grudar bem. E para fazer a boca, eu abri um rolinho com a massinha azul, coloca aqui em cima da referência para você conseguir modelar a boca do mesmo tamanho. Aí é só você passar um pouquinho de água também e colar no garfinho, olhando na referência a posição certinha que ele vai ficar. Eu vou fazer agora aqui o braço, olha, eu fiz
uma dobrinha no arame para ele poder encaixar. Então, eu vou fazer assim, eu vou colar um bracinho com a cola instantânea e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Você dobra o bracinho, passa a cola, coloca aqui na frente, vê na referência o lugar certinho onde você vai colar e cola o outro também. Olha como ficou. Vou passar um pouquinho de blush aqui com a esponjinha e ele já ficou pronto. Olha só como ele ficou. Vou colar também o arco-íris. Eu imprimi esse arco-íris, vou deixar para vocês aqui na folha de referência, para vocês também colarem. E essa foi a nossa aula da caneta garfinho. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Muito obrigado por vocês terem assistido aí a esse vídeo. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, já me segue por lá e aqui também no YouTube. E a gente se vê na próxima aula.